Muito bem. Nós estamos chegando na reta final da nossa série. E nós estamos aqui com alguns heróis, sabe? Heróis que nós começamos num grupo um pouco maior, alguns acabaram ficando pelo caminho, mas esse grupo aqui, e alguma outra pessoa também que faltou, mas está muito firme. Nós estamos com um grupo muito bom de estudos, e na semana que vem nós concluímos a nossa série, sabia? Semana que vem, quinta-feira, nós encerramos esta série. Mas não pensem que nós não vamos ter mais a nossa classe, tá bom? Nós vamos ter uma folguinha pequena e depois nós voltamos. Eu já tratei ali com o Ricardo, nós já conversamos de como vai funcionar, mas deu uma folguinha, de um descanso de mais ou menos 30 dias, tá bom? E depois nós voltamos com tudo, tá? Estudando novos temas, novos assuntos, mas a gente tem o telefone de todo mundo, nós vamos deixando todo mundo a par, tá? Quem sabe a pandemia diminui, a gente até se reúne uma vez ou outra na igreja, a gente combina algumas coisas. Mas vamos lá. O fato é que nós já estudamos muitos assuntos. Rapidamente, a Bíblia Sagrada, a volta de Cristo, sinais da volta de Cristo, Daniel 2, que é a estátua, estudamos sobre a morte, estudamos sobre a lei de Deus, estudamos sobre o sábado, estudamos, assim, são 20 temas que nós estudamos. Estudamos sobre o dízimo, estudamos sobre a profecia lá de Jesus, que nos últimos dias seria como Noé, né? Muitos assuntos, assim, importantes que foram revelados para nós por meio da Bíblia. E chegando nessa reta final, a papinha vai acabando, e agora nós temos que ir comendo alimento mais sólido. Sabe o que eu estou dizendo? Quando a criança vai crescendo, ela para com a papinha e vai para o sólido, mais robusto, para se fortalecer. Então, o tema de hoje é assim, alimento mais sólido para você. O apóstolo Paulo tem um texto que ele diz, olha, nós temos que deixar o leite e ir para o alimento sólido, quer dizer, se já aprendemos as coisas mais simples, agora ir para as coisas mais profundas. E é o que nós vamos fazer hoje, tá? O tema dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. A igreja verdadeira. Será que existe uma igreja verdadeira? Se existir, quais seriam essas características? Tá bom? Então, eu avisei, o assunto vai ser de alimento sólido. Você vai perceber que nós vamos um pouco fundo hoje, tá? Mas eu penso que as coisas têm que ser assim. Quando a gente se dispõe a estudar a Bíblia, a gente não pode ficar só nas bordas, tem que ir lá no fundo, tá? Vamos lá. Apocalipse traz uma mulher pura e vestida do sol. Olha que coisa interessante. Está lá em Apocalipse 12. A mulher pura e vestida do sol. Vamos ver que mulher é esta. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse é bem facinho de achar. Capítulo 12, verso 1. Se você já quiser colocar alguma coisa para marcar, Apocalipse 12, aí que nós vamos ler alguns versos desse livro e desse capítulo. Então, eu gostaria que alguém lesse para nós Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Eu acho que todos já acharam, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia, facinho de achar. Capítulo 12, verso 1. Alguém pode ler, Eliseu? Pode. Posso ler? Pode, fazendo favor. Diz assim: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida... Só até aí, Marcelo. Só o verso 1. Viu-se no céu um grande sinal, a saber, uma mulher vestida do quê? Do sol. Vamos gravar essas características. É uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés
e com uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Você já viu alguma vez uma imagem dessa, uma mulher vestida do sol? Então, o que representa esse texto aqui? O que quer dizer? Apocalipse é um livro simbólico, tá, com lições muito importantes. Mulher, alguém sabe o que quer dizer mulher na Bíblia? Alguém tem ideia? Igreja. Muito bem, Regina. Isso é muito claro, tá? Desde o Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado como uma mulher, uma noiva, e Deus, o seu noivo. No Novo Testamento, também ter a igreja é uma mulher e Cristo é o noivo. Se vocês se lembrarem, nós lemos Apocalipse capítulo 21, onde falava que a cidade santa descia como uma noiva enfeitada para o seu esposo. Então, a mulher é um símbolo da igreja, do povo de Deus, tá? Só para a gente confirmar, existem vários textos, eu selecionei só um, que está em Efésios. Abre lá sua Bíblia agora, marca Apocalipse aí, que nós vamos voltar para Apocalipse. Mas vira um pouquinho para o lado esquerdo e vai chegar em Efésios, capítulo 5. O verso 28 e seguintes. Efésios. Só ir voltando aí para o lado onde você estava em Apocalipse, vai para o lado esquerdo, vai chegar em Efésios, capítulo 5. Para a gente ler um texto que mostra, que confirma que a mulher é a igreja, tá? A Regina já resolveu a charada, né, Regina? Mas nós vamos confirmar aqui. Achou, Simval? Solta o som que eu te ajudo, Simval. Eliseu, eu tô com a Bíblia aqui, minha Bíblia é muito fina, eu tô em Mateus. Agora, Marcos, você está em Mateus, é para o lado direito agora. É para onde você está indo mesmo. Lucas, Marcos, João... Pode passar, está chegando. Vai passar Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Fale qual que você está. É pequeno, hein? Coríntios, tem Coríntios. Está chegando. Coríntios tem 1º e 2 Coríntios, e logo você já vai chegando. Gálatas. Aí. O próximo. É o próximo. Passou, acho que tem Filipe. Efésio. Isso, capítulo 5. É Efésios mesmo. No capítulo 5, nós vamos ler dos versos 28 até o 32. Alguém poderia ler para nós Efésios 5, 28 até o 32? Eu posso? Pode, Ana. 28 ao 32? Isso. Diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este ministério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha que legal. Esse capítulo aqui, essa parte toda, desde o verso 22, fala do relacionamento homem e mulher. A mulher deve, o homem deve amar a mulher deve amar o homem, fala como eles devem se respeitar, tal. Um deve cuidar do outro como se estivesse cuidando de si mesmo. Aí na parte do verso 32, o apóstolo Paulo fala, olha, grande é esse mistério, mas eu falo de Cristo e a igreja. Então, Cristo sendo o marido, a igreja como a noiva, a esposa, tá? A mulher. Sempre foi assim. Existem vários exemplos desse tipo na Bíblia. Então, o que nós vimos até agora? Que uma mulher, né, que representa a igreja, e vestida do sol. O sol também sempre foi um símbolo do próprio Deus, tá bom? Jesus é chamado de sol da justiça. Há alguns textos no Antigo Testamento que ele é chamado de o sol da justiça, que nasceria sobre o povo. No Novo Testamento ele é chamado como aquele que ilumina e afasta as trevas. Então essa mulher, essa igreja, ela está revestida de Cristo, vestida do sol, tá?
E ela tem o que embaixo dos pés, vocês se lembram? Capítulo 12 de Apocalipse, é uma mulher vestida... A lua, ela é vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Bom, o sol é Cristo. O que será essa lua? A lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. O que reflete a luz do sol para nós? O que reflete a luz de Deus para todos nós? O que reflete e mostra Jesus Cristo? É a Bíblia Sagrada. A lua, nesse caso, é um símbolo da Bíblia Sagrada. E no Antigo Testamento também a lua era um símbolo de todas as cerimônias que apontavam ali para Cristo, todos os escritos que apontavam para Cristo. Tá bom? Então, o sol sendo Cristo e a lua, a palavra de Deus que reflete a luz do Senhor. Esta mulher, ela é vestida do sol e ela tem embaixo dos seus pés, a lua. Ou seja, ela está alicerçada na palavra de Deus. Esta igreja, ela é de Cristo, é vestida de Cristo, e tem a Bíblia, a palavra de Deus, como um grande alicerce dos seus pés. Ela tem também uma coroa, está no verso 1. Quantas estrelas tem nessa coroa, na cabeça dela? Capítulo 12, verso 1 de Apocalipse. Observaram aí? 12. 12 estrelas. Gente, vocês repararam que aí, o povo de Deus do Antigo Testamento tinham 12 tribos, e no Novo Testamento a igreja de Deus tem 12 apóstolos? Percebe? São essas 12 estrelas, elas representam também o povo de Deus, de todas as épocas, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento. Ela tem uma coroa na cabeça, esta mulher, esta igreja. Por quê? Coroa é um símbolo de vitória. A igreja, em todas as épocas, sempre passou por muitas dificuldades. Tá? Quando eu falo de igreja, entenda como pessoas. O povo de Deus, aqueles que são fiéis a Deus, sempre passaram por muitas lutas, mas ela é vitoriosa. A Bíblia diz que a igreja sempre vence. Bom, a igreja vencerá, por mais que ela enfrente lutas, e ela então tem uma coroa na sua cabeça. Márcio, eu vou pedir sua ajuda de novo, você que esteve lendo para nós, dos versos 2 agora até o 6. Então, olha, no verso 1 nós vimos que apresentou-se uma mulher, vestida do sol, com a lua embaixo de seus pés, com uma coroa na cabeça e 12 estrelas. Ela é vestida de Cristo, está alicerçada na palavra de Deus e na história da igreja com os 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, tá bom? E ela é vitoriosa. Mas acontece algumas coisas. Está no verso 2 até o 6 de Apocalipse 12. Márcio, lê para nós. Fazendo um favor. Diz assim, estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão avermelhado como fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz a um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse alimentada durante 1270 dias. 1260, né? 60 dias. Isso. Deixa eu resumir aqui tudo o que aconteceu aqui. Versos 1 e 2 de Apocalipse 12. 1 e 2. Viu-se uma mulher vestida do sol, lua embaixo dos pés, coroa na cabeça, 12 estrelas. E no verso 2 diz que ela estava grávida. Agora, essa mulher se acha grávida. E ela grita com dores de parto, sofrendo para dar à luz. A partir do verso 3, é como se abrisse uma outra página. Fala, viu-se também.
um outro sinal no céu. E agora fala que é um dragão, tá? Nós já vimos que o dragão é o símbolo de Satanás. E ele arrastava consigo a terça parte dos anjos, das estrelas, tal. E essa mulher que estava para dar à luz, esse dragão fica de frente para ela, para que na hora que o filho fosse nascer, ele já destruísse esse menino, tá? E o menino nasceu. Diz o verso 5 que esse menino o menino, é claro, um homem, e ele iria reger todas as nações, quer dizer, seria um rei. É claro que aqui está falando de Jesus, tá? O nascimento de Jesus e como Jesus foi perseguido por Satanás. Satanás tentou de todas as formas, quando Jesus nasceu, matá-lo. Você sabe que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo quando Jesus nasceu, né? Você já leu essa história? Ele queria matar Jesus, mas não sabia qual era a criança, então mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Satanás sempre perseguiu Jesus, tá? Se você acha que você sofre muitas tentações, saiba que Jesus sofreu muito mais. Jesus era o foco de Satanás quando Jesus esteve na terra, mas Jesus venceu. E no finalzinho do verso 5 diz que o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Então, Jesus foi para o céu. Hoje, Jesus está no céu, intercedendo por nós, como nós já vimos. Mas, acontece o verso 6. Antes de eu explicar o verso 6, você já percebeu que aqui, essa mulher pura, vestida do sol, é a igreja de Deus. A igreja de Deus. Representa todas as pessoas fiéis e sinceras de todas as épocas. Mas existe a igreja de Deus, que é essa mulher pura. E existe uma igreja que a Bíblia chama de prostituta. Ora, não é pejorativo, não. A Bíblia fala isso, fala meretriz. Meretriz é prostituta. Enquanto que a igreja é pura, vestida do sol, alicerçada na Bíblia, a outra, ela faz prostituição com a verdade. Ela não está alicerçada na verdade. Está em Apocalipse 17. Dá uma olhadinha em Apocalipse 17. Versos 1 e 2. Alguém pode ler para nós? Apocalipse mesmo, capítulo 17, versos 1 e 2. Eu posso. Pode, Gi. Fico agradecido. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Muito bem, olha só. Apocalipse 12 mostrou uma mulher pura. Agora, Apocalipse 17 mostra uma grande meretriz. Meretriz é uma prostituta, tá? E aqui diz que ela está assentada sobre muitas águas. Já vou te mostrar na Bíblia o que quer dizer muitas águas. E com ela se prostituíram os reis da terra. Ela deu para os reis da terra, para todo mundo, o vinho, o seu vinho da sua prostituição, que é o engano, tá bom? Olha o versículo 15 agora, Gi. Lê para nós capítulo 17, vai falar o que quer dizer essas muitas águas. Apocalipse 17, verso 15. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Muito bem. Esta meretriz, esta igreja impura, né, que a Bíblia chama de prostituta, ela está assentada sobre as nações. Então, em volta dela estão os povos, nações, e ela tem autoridade, autonomia, está envolvida com as pessoas, tá? Com os povos e as nações. Então, nós vimos que a Bíblia apresenta, no livro do Apocalipse, 2 igrejas, uma verdadeira, uma falsa, simbolizadas por uma mulher pura e uma mulher impura. Agora, nós vamos voltar para Apocalipse 12, verso 6. Apocalipse 12, verso 6. A Gisele pode ler de novo para nós, Gi? Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Bem, muito obrigado. Agora eu preciso da sua máxima atenção. Imagino que você já viu claramente que a Bíblia apresenta 2
mulheres, símbolo de duas igrejas, tá? Você viu que essa igreja do capítulo 12, essa mulher pura, ela representava a igreja, o povo de Deus no Antigo Testamento, no Novo. Nasceu Jesus Cristo nos dias dela. Jesus foi para o céu. E agora diz no verso 6 que essa mulher que representa a igreja precisou fugir. E ela fugiu para onde? Olha aí na sua Bíblia. Ela fugiu para o deserto. Tá certo? Verso 6 do capítulo 12. O deserto, gente, é o contrário das muitas águas que a prostituta está. Lá no capítulo 17, verso 15, nós acabamos de ler que as muitas águas simbolizam povos, nações, um lugar desenvolvido. Esta mulher pura precisou fugir, diz o texto. Fugir, a igreja de Deus precisou fugir para o deserto. Sabe o que quer dizer isso? O período da Idade Média, todas aquelas pessoas que queriam ser fiéis a Deus precisavam ser fugitivos. Você já estudou isso? Muitas pessoas precisavam morar nas montanhas, fugir afastado das cidades, dos grandes centros, porque eles queriam ser fiéis a Deus. E se fossem fiéis a Deus, eles eram perseguidos. E se você olhar, o verso 6 fala que isso durou 1.260 dias. O que será isso? Dá uma olhadinha, eu vou te explicar isso daqui também agora. O que quer dizer 1.260 dias? Quando você está falando de dias em profecia, ela simboliza cada dia um ano. E vou te mostrar como que as coisas se encaixam perfeitamente. Eu falei que hoje era alimento sólido. Abra sua Bíblia em Números 14. Números, mas mantenha Apocalipse, tá? Números 14, verso 34. Números é facinho de achar. É Gênesis, Levíticos e Números, o terceiro livro da Bíblia. Lá perto de Gênesis. Gênesis, depois Levíticos e Números. Capítulo 14, verso 34. Eu marquei 2 versos aqui, mas nós vamos ler só esse por uma questão de tempo, tá? Números 14, depois em casa você pode ler também os outros. 14, versículo 34. Números, deixa eu aguardar todos encontrarem. 14, verso 34. Será que todos acharam? Araci já achou? Sim. Temos algum voluntário para leitura? Números 14, 34. Posso ler, Eliseu? Pode, Sival. Exploraste a terra em 40 dias. Tantos anos quantos são esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades. Ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa o objeto de minha vingança. Bem, Sival, vou explicar o seu texto e já vou ler o meu. São outras palavras, mas é a mesma coisa. Ele começa falando, 40 dias espiastes a terra. No final ele diz, 40 anos você vai ficar, vão ter de experiência. 40 dias simbolizando 40 anos. Olha como fala a minha aqui. Segundo o número dos dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Olha que coisa interessante. O povo de Israel, aqui falando, olha, vocês estão 40 dias no deserto, e agora vocês vão ficar cada dia simbolizando um ano. A profecia cada dia vai representar um ano, então vocês vão ficar 40 anos. Aquele outro texto que está aí também traz a mesma ideia. Em profecia, um dia simboliza um ano. Então, voltemos lá para Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha lá. 1.260 dias de Apocalipse 12, verso 6, são 1.260 anos. Então, vimos que a igreja pura aqui simboliza desde o período do Antigo Testamento, do Novo Testamento, passa pelo nascimento de Cristo, e agora chega no período da Idade Média. A igreja de Deus foi perseguida por 1.260 anos. Amarra o seu cinto aí,
Bom, que agora eu vou falar algumas coisas curiosas. Olha só, por 1260 anos, a igreja da Idade Média foi perseguida. Sabe que se eles descobrissem que nós estamos estudando a Bíblia, como nós estamos fazendo agora, Simval, amanhã você estava preso. Sabia disso? Não podia pegar a Bíblia Sagrada e abrir e estudar. Não podia. Se você fizesse isso, você era réu de julgamento e poderia ser condenado à morte. E esse estado de coisas durou 1260 anos. Olha aqui, este é o período do ano de 538 até o ano de 1798. Dá um total de 1260 anos. É exatamente o período da chamada supremacia papal. O período em que a igreja, aquelas pessoas que eram fiéis a Deus, eram perseguidas exatamente pela igreja católica. E perseguidos assim, se discordassem, eram levados a julgamento, se insistissem, eram condenados à morte. Olha aqui, o que aconteceu nesse período? A igreja começou a criar, a igreja criou a compra e venda de indulgências. Sabe o que é isso, Simval? Compra e venda de indulgência? Tenho a mínima ideia. Ah, muito bom, vai aprender. Ó, vou saber agora. Indulgência é perdão. Compra e venda de indulgências é compra e venda de perdão. Se você vivesse lá no ano 1400, por exemplo, e se você quisesse o perdão, sabe o que você tinha que fazer? Pagar. Pagar, meu amigo. E você ganhava um título. Você ganhava um papel. Os pecados do Simval estão perdoados. Parece que brincadeira, não é? Mas não é. Você abriu os livros de história, você vai ver que era exatamente assim. Para ter um perdão, você tinha que... Nessa época... Perdão. Sim, Regina, pode falar. Foi nessa época que Martinho Lutero se levantou, né? Como ele era padre e ele se levantou, né? Isso. Porque a Bíblia Sagrada não era permitido que as pessoas tivessem. As Bíblias eram lidas nas missas em latim e ninguém entendia nada. Até poucos anos atrás, os mais velhos aqui vão lembrar que a missa era feita toda em latim e ninguém entendia nada. Mas nesse passado, nessa época, pior ainda. Então, se alguém quisesse o perdão, tinha que comprar, compra e venda. E você podia comprar o perdão para você, do que você fez de errado. Se você tivesse mais condições, você podia comprar o perdão para os pecados futuros que você ainda ia cometer. E se você tivesse mais dinheiro ainda, você podia comprar o perdão para sua família inteira. Então, um fazendeiro, um cara rico, ele comprava o perdão para ele, para a família dele, até para aqueles que já tinham morrido. Você vê a seriedade disso? Quando que a Bíblia fala que não é nada disso. O perdão é de graça em Cristo Jesus. Então, muitas pessoas percebiam, estudavam a Bíblia, às vezes escondido. As pessoas, para pregar o evangelho, eles decoravam textos da Bíblia e iam na cidade para pregar o evangelho, porque não podia levar a Bíblia. Tá? E essas coisas eram atacadas. Foram coisas criadas pela igreja naqueles dias. Criou-se também a intercessão dos santos. Há um só mediador entre Deus e os homens, diz o livro de Atos, capítulo 4, que é Jesus Cristo. Por sua vez, a igreja introduziu a intercessão dos santos, os santos intercedendo pelas pessoas, né? Criou-se também a adoração de imagens. Em todo esse período, as pessoas tinham que adorar imagens. Também houve a mudança do sábado para o domingo. A Bíblia fala que o sábado é o dia do Senhor, de Gênesis até Apocalipse. São centenas de citações da santidade do sábado. Nenhuma citação fala para adorar ou para guardar o domingo, em nenhum lugar da Bíblia. Mas houve a mudança do sábado para o domingo. E olha, se você acha que hoje nós estamos indo muito longe, está muito pesado, na quinta-feira nós vamos continuar esse assunto, tá? Quinta-feira nós vamos um pouquinho além, inclusive, para você entender como é que foi a mudança do sábado para o domingo. Vai ser na quinta-feira. E também acontecia a perseguição do povo de Deus. Tudo isso acontecia. Tinha mais coisas, eu dei uma resumidinha aqui, tá? E quanto tempo tudo isso durou? Exatamente 1260 anos. Eu vou mostrar algumas imagens aqui. Eu comecei a pesquisar as imagens e eu não tive coragem de trazer todas. Eu trouxe essa, para você ter uma ideia. Isso era um método de tortura. Tá conseguindo ver aí, Simval? Cara, tá com problema a minha imagem aqui. Ah, sua imagem tá ruim?
Então, eu vou Não, descrever. eu estou te imagem ouvindo, bem- mas não te ouvo. É uma imagem, uma forma de tortura, onde a pessoa ficava esticada e eles ainda jogavam água na boca da pessoa. Sabe qual era o crime dessa pessoa? Acreditar que Jesus Cristo era seu Salvador. Dá para acreditar? Eu vou tirar porque é forte. Tinham imagens piores do que esta. Existem ao redor do mundo museus que têm essas máquinas até hoje. Olha essa máquina que você está vendo aí, uma máquina de tortura cheia de pregos, onde a pessoa tinha que sentar e o algoz, né, o soldado falava: você renuncia à sua fé? Ele dizia não, e ele era apertado cada vez mais, para ver se ele renunciava à sua fé. Se ele não renunciasse, ele era levado novamente para a chamada Santa Inquisição, julgado e condenado, excomungado, e então era condenado à morte, que poderia ser de diversas formas. Eles começaram queimando as pessoas, mas perceberam que queimar, a pessoa morria muito rápido, e eles passaram a queimar aos poucos. Eles inventaram uma forma de um lugar que colocava fogo, e a pessoa ficava rodando. Então, uma hora ela passava fora do fogo e hora no fogo, fora do fogo, hora no... para a tortura, tá? Diziam que é para a purificação da alma. Simplesmente porque a pessoa queria obedecer à Bíblia Sagrada. Dizem que o número de mortos passou de 1 milhão. Passou de 1 milhão, para você ter uma ideia. Eu não vou falar outras formas que são horríveis, piores do que essa que eu falei, mas inventavam-se formas de torturar as pessoas para renunciar. Por isso é que a Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 6, que a igreja fugiu para lugares desertos e ficou exatamente por 1.260 anos nas montanhas, foragidas, tá? Pessoas foragidas, não podiam se misturar, era assim que tinham que viver as pessoas sinceras. Até que a profecia tinha uma data, 1.260 anos. Os 1.260 anos terminaram em 1798, quando um general chamado Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, pôs um basta em tudo isso e prendeu o Papa Pio VI, dando fim ao período dos 1.260 anos. Já imaginou? O grande Napoleão Bonaparte foi quem deu a ordem para o seu general prender o Papa. Esse Papa foi preso, ficou preso até a sua morte. A igreja, então, perdeu a sua autoridade. Ela tinha autoridade política e religiosa em qualquer lugar que ela fosse. Ela, então, perde a sua autoridade nesse momento e o período da supremacia papal encerra, tem o fim. Deixa eu olhar para vocês se eu estou assustando alguém. Está todo mundo assustado aí? Ô, Eliselto, deixa eu fazer uma pergunta. E vinha de onde essas torturas, essa ordem, esse... A cúpula da Igreja Católica. Papa. Era comandado por eles? Comandado. Chegou um período que eles chegaram a criar um tribunal chamado Santa Inquisição, né? Isso. E eles julgavam as pessoas e era assim que acontecia. Agora você me assustou mesmo de vez. Ô, Eliselto, Pode falar, tanto o Bento XVI e o Bergoglio hoje, né, o Francisco, eles estão pedindo perdão por essa época para o povo. Mesmo. Entendeu? João Paulo II também pediu perdão. Também pediu perdão, porque foi um ato de reconhecimento desse período negro que ficou sobre a igreja nessa época, entendeu? E tá difícil a Igreja Católica se desfazer dessa imagem até hoje. Mas, se eu não estou enganado, o Leonardo está aqui, ele foi em algum museu desses, não foi, Leonardo? Não sei se eu estou vendo o Leonardo, a fotinha aqui, mas eu não sei se ele está realmente, ele está. Foi em algum museu da Santa Inquisição? Sim, Eliseu, é que foi assim, eu fui no Peru, né? Porque os países aqui da América do Sul são muito católicos e tinha também, não sei o nome, delegados, não é delegados, tinha pessoas aqui que comandavam também uma extensão desse tribunal. Então, eu fui num museu no Peru, que chama Museu da Santa Inquisição, que tem todos os instrumentos ali de tortura e para que eles usavam nesses julgamentos ali. Pelo que eu percebo, assim, do que acontecia,
eram instrumentos que eram usados assim para trazer o máximo de sofrimento. Então é que eles davam algumas punições assim, que eles falavam assim, ó, você pode punir até o cara quase morrer, mas aí ele tinha que sobreviver para depois ele recuperar, e aí quando passasse um tempo ele voltava a ser torturado de novo, entendeu? O objetivo era extrair uma confissão dele assim de que ele estava errado. E cristãos, cientistas que discordassem dos dogmas da igreja, todos tinham essa mesma sentença. Diga, Regina. Pastor, mas se eles mesmos crucificaram até Jesus, por que que não iria matar um pobre igual nós que está levando o evangelho adiante? Fala para mim. Isso mesmo. Deixa eu seguir, que eu falei que o estudo era alimento sólido. Agora, nós vimos a Igreja de Deus no Antigo Testamento, nos dias de Jesus, no Novo Testamento, toda a Idade Média. Agora eu quero falar dos últimos dias. Os últimos dias. Quais as características da Igreja de Deus? Quando eu falo Igreja de Deus, aqueles que servem ao Senhor, tá? Nos últimos dias. Livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Leonardo, muito obrigado pela participação. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Alguém gostaria de ler? Posso ler, pastor? Pode, Regina, por favor. Amém. E o dragão irou-se contra a igreja e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Muito bem, muito obrigado, Regina. Aqui fala duas características do povo de Deus dos últimos dias, e eu vou explicar. Primeiro, você percebe que o dragão continua perseguindo a mulher, né? O dragão, que é Satanás, sempre perseguiu a mulher, que é a igreja. Aqui diz, irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha, os restantes da igreja, são aqueles que vão ver nos últimos dias. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Duas características do povo de Deus nos últimos dias. Guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Se você quer estar do lado do povo de Deus, você tem que ter também essas duas características, tá? Essa é a igreja dos últimos dias, lembra que a mulher representa a história da igreja passando. Nos últimos dias, duas características, guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Olha de novo agora Apocalipse 14, verso 12. Foi a Regina que leu, né, Regina? Leia para nós, por favor. 14, verso 12. Quem são aqueles chamados de santos na Bíblia? É o livro do Apocalipse. Dá uma olhadinha aqui. Amém. 14, verso 12 do Apocalipse. Amém. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você tem uma caneta aí, marca este verso na sua Bíblia. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho e a fé em Jesus. Olha que coisa interessante. Se nós fôssemos lá em Mateus capítulo 24, nós vamos perceber que Jesus falou assim, olha, e que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Agora no livro do Apocalipse fala, o que é perseverar? É guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho e ter a fé em Jesus, tá bom? Aqui está a perseverança. Eu acho que eu copiei esse texto aqui na tela. Deixa eu ver. Olha só, olha para a tela do seu celular aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Quais as características deles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estas duas características devem estar presentes na Igreja de Deus nos últimos dias. Guardar os mandamentos. E você que está aqui já estudou os 10 mandamentos. Lembra onde estão os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Então, observe bem. Você está guardando os 10 mandamentos? Eu vou, assim, mais direto ao ponto, porque nós estamos chegando no final do estudo e eu tenho que falar. A igreja onde você está indo está guardando os 10 mandamentos de Deus? Bom, estas são as características do povo de Deus nos últimos dias. Olha só, agora eu vou te apresentar 5 colunas da verdade.
5 coisas, 5 colunas que a Bíblia chama de verdade. Isso aqui a gente não pode mudar. São colunas da verdade que a Igreja de Deus, nos últimos dias, também tem que ter e respeitar, porque sempre foi assim em todos os tempos. Preparado também para mais essa? Primeira coluna da verdade está em Jeremias 10, verso 10. Jeremias, capítulo 10. Ajuda ele, Zé. Ô, Simval, onde você está? Achei já. Ah, ó, já ajudei, tá vendo? Simval, eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe. Parece você. Ah, Sabe que eu tenho asma, né? eu também. Na minha infância, a minha asma era muito forte e minha mãe também. E a região que a gente morava também tinha um ar muito poluído. E depois que eu passei assim da juventude para a fase adulta, amenizou muito. Hoje é muito fraquinho, praticamente não tem. Mas quando eu tinha crise de asma, quando eu estava chegando no hospital, ela começava a melhorar. Ficava muito ruim, ia para o hospital, começava a melhorar. Minha mãe falou assim, parece que só vê o médico já sara, né? Então, na hora que você fala assim, olha, Zé, me ajuda, aí você já achou, você viu? Você está passando meu carro? Chega no mecânico, fica bom? Chega no mecânico e já fica bom, as coisas são assim. Simval, já que você já achou aí, lê para nós Jeremias 10, 10. Primeira coluna da verdade, o que a Bíblia chama de verdade, tá? 10, 10. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo, eterno Rei. Treme a terra até a sua cólera, e aos povos pagãos não pode suportar sua ira. Deus é verdadeiramente Deus. Olha que coisa curiosa, né? Deus é a verdade, tá? Deus é essa primeira coluna que não pode jamais ser afastada da Igreja de Deus. Uma primeira coluna da verdade é Deus. Vamos para a segunda. João 14, verso 6. João 14, lá no Novo Testamento, do lado direito aí, Simval. João 14, verso 6. Segunda coluna da verdade. Eu gostaria que alguém que não leu ainda pudesse ler para nós. João 14, verso 6. ok. Quem não leu ainda e gostaria de ler? Posso ler? Claro, meu amigo Ocimar. Deixa eu só ver, todos acharam, gente? No Evangelho de João, tá? Novo Testamento, capítulo 14, verso 6. Pode ler para nós, Ocimar. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segunda coluna da verdade, Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Ele é uma coluna da verdade. A gente jamais pode tirar Jesus Cristo aqui como uma coluna da verdade, tá bom? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, então, é a verdade, diz a Bíblia. Terceira coluna da verdade. Vamos para a próxima. 1 João, agora é lá pertinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso 6. Primeiro João está pertinho do Apocalipse, Simval. Do lado do Apocalipse. Fica muito atento, porque tem 1 João, 2 João e 3 João. É 1 João. Capítulo 5, versículo 6. Alguém pode ler, por favor? Algum voluntário? Eu posso. Pode.
Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha que coisa curiosa, gente. O Espírito Santo também é chamado de a verdade. Então, 3 colunas da verdade que nós já vimos que não pode mudar. É a verdade. Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo, tá? Isso são colunas, nós temos que acreditar para sempre. A Igreja de Deus tem que ter isso como uma coluna da verdade, né? Como algo imutável, certo? Na qual uma coluna é o quê? É onde estão alicerçadas todas as demais verdades. 4ª coluna da verdade, João 17:17. Volta lá para o Evangelho de João, seu ladinho esquerdo, Simão. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Evangelho. Observe que agora não é aqueles livros de 1ª, 2ª, 3ª João. É nos Evangelhos. Capítulo 17, verso 17. Deixa eu ver vocês. Alguém me chamou? Eu. Deixa eu só ver se todos acharam. A Araci já encontrou? Não, ainda não. Evangelho de João. Tranquilo. Eu tô indo lá. Vai. Se quiser uma ajudinha, é só me falar onde você está que eu te ajudo. Evangelho de João, tá? Achei. Pra cá. Capítulo 17, versículo 17. 17, versículo 17. Sim. Pode ler. Quem vai ler? Pediram. Deixa eu só ler um texto. Bom, aqui o Ocimar já conversou no chat aqui com o Leonardo, né? Sobre as torturas lá, o Ocimar tinha feito o seguinte comentário. Essas torturas foram aplicadas nos considerados infiéis, fora da Europa também, nas colônias de países de tradição católica, como Portugal e Espanha. Por isso houve no Peru, onde o Leonardo teve a oportunidade de conhecer. Legal, Ocimar. Muito obrigado, viu, pela participação. Quem vai ler o Chiquinho? Não, o Ocimar falou de ler, né? Capítulo 17, verso 17. Ocimar. João 17, 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muito bem. O que é a verdade desse texto? A Bíblia Sagrada, a tua palavra. Jesus está falando. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Já vimos 4 colunas da verdade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. A Bíblia. Todo o restante tem que estar alicerçado nestas colunas. E agora a última. Você tem ideia qual seria a última coluna da verdade? Eu não vou mostrar aqui, não. Abra lá em Salmo 119. Antes de eu mostrar ali. Salmo 119. Salmo é no meio da Bíblia isso, Simval. Verso 151. Salmo 119, versículo 151. Todos acharam? Deixa eu ver vocês. Érica, tudo bem? Encontrou? Salmo 119, verso 151. Sim. Muito bem, muito obrigado, Érica. Gente, alguém gostaria de ler? Qual o Salmo de 119, Eliseu? 119, versículo 151. 151. Ele é grande. É o maior capítulo da Bíblia. Você viu bem, Araci? Esse é o maior, é o Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia.
151. E ele é todo dedicado ao que nós vamos ver agora. Ó, capítulo 119, verso 151. Pode ler para nós, Araci? Araci ou Chiquinho? Isso, pode ser o Quem Chiquinho. vai ler? Tá. Tu está bem perto, Javé, e os teus mandamentos são todos estáveis. Olha que curioso. Algum aí fala assim, os teus mandamentos são a verdade? A minha fala. A minha também. Exatamente. Então, nós percebemos aí, claramente, a quinta coluna foi completa, né? A quinta coluna da verdade são os mandamentos de Deus, sabe? Gente, a gente não pode jamais tirar os mandamentos da Bíblia, senão você rasga todo o resto. Uma vez eu estava falando lá com o Simval, lá cortando o cabelo, a gente falando dos mandamentos da Simval. Ali está o segredo, os princípios de tudo, os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Sobre como se relacionar com Deus, sobre como se relacionar com o próximo, e ainda tem alguns que dizem que os mandamentos foram abolidos. Os mandamentos são a verdade. As 5 colunas, para lembrar, Deus o Pai, Jesus Cristo, Deus o Espírito Santo, a Bíblia, e dentro da Bíblia especificamente, os 10 mandamentos, tá bom? Mais um versinho para a gente terminar. Olha o que diz lá em João 16, verso 13. O que o Espírito Santo faz com os fiéis, aqueles que estão procurando a verdade. Evangelho de João, Novo Testamento. João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Pelo que eu vejo, você já encontrou, Simval. Já encontrei. Até ali. Eu percebi, eu vi os lábios mexendo aí. Deixa eu ver se todo mundo achou, você vai ler para nós. João 16, verso 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Pode ler, Simval, por favor. Quando vier a Paráclito, o Espírito da verdade ensinará vós a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos as coisas que virão. O Espírito vos guiará toda a verdade. Gente, o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, vai guiar todas as pessoas à verdade. Tá bom? A pessoa pode estar em qualquer lugar, crendo em qualquer coisa, uma hora, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai mostrar para ela o que é a verdade, vai mostrar a verdade. É o que diz o texto aqui. Quando a pessoa é sincera, o Espírito Santo vai buscá-la, vai encontrá-la. Eu acredito sinceramente que o Espírito Santo te encontrou. Se você fez toda essa série de estudos, tudo isso até aqui, é porque o Espírito Santo te encontrou e está te mostrando a verdade. Você não acredita nisso? Você não acha isso? Com Porque certeza. diz aqui, o Espírito Santo nos guia, ele quem nos guia. Você pode ver pessoas boas por aí, pessoas sinceras, uma hora o Espírito Santo vai guiá-los à verdade. E cada um tem o seu momento. Oi? Por gentileza, o que é Paráclito? O Paráclito é o original. Eu achei muito curioso a sua Bíblia trazer Paráclito, ou Paracleto. É o original da expressão aí que se refere ao Espírito Santo. Pode ser traduzido também como Consolador. Pode ser traduzido como o Advogado. O Espírito Santo tem esses adjetivos também. Ele é chamado de Consolador. E no original, se a gente estivesse lendo o original, todas as nossas Bíblias seriam Paracleto, ou Paráclito, como você falou aí, tá? É que a sua Bíblia não traduziu a palavra. Foi bem interessante isso. Tá bom? Mas o original como se refere aí ao Espírito Santo. Então, uma hora ou outra, como eu estava dizendo, o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa. E eu acredito que você é uma pessoa sincera e chegou a sua vez. Tá bom? O Espírito Santo está te mostrando, assim, ó, claramente a verdade. Ou eu estou enganado? Não é mesmo? Então, É verdade. ó,
Que Deus abençoe você. Hoje nós fizemos um estudo assim, eu considero que não é leite, não é papinha, um estudo forte, um estudo que mostra para nós que Deus sempre preservou a sua verdade em todas as épocas, Antigo Testamento, Novo, sabe? O período da Idade Média foi um período muito difícil, mas sempre existiram as pessoas fiéis que preservaram a palavra de Deus. E a Bíblia, quando mostra lá para o final dos tempos, fala, olha, ali haverá um restante daqueles que são os restantes da mulher, né, diz o texto. São a sequência da igreja de Deus, até a volta de Cristo. Característica deles, guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus Cristo, tá bom? Esta é a nossa característica. Característica do povo de Deus nos últimos dias. E tem um apelo, o livro do Apocalipse tem um apelo, que nós vamos ler agora. É um apelo para mim, para você, é um apelo para a gente sair do erro e ir para a verdade. Abra lá em Apocalipse, é o último versinho que nós vamos ler. Olha como a Bíblia é bonita. Que apelo espetacular que a Bíblia faz. É o capítulo 18, verso 4. Gente, quando a gente lê isso daqui, se concentra, é Deus chamando a gente para irmos para a verdade. Fica vendo. Apocalipse 18, versículo 4. Esse eu vou ler, tá bom? Vai ser o nosso último versinho da noite. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Deixa eu ver se todos acharam. Está escrito assim: ouvi uma voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sabe o que está dizendo isso daqui? É um cenário dos últimos dias. E a voz de Deus sai falando para a terra, sai do céu, falando para as pessoas sinceras assim: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela. Quando diz dela, é da onde, hein? Se você olhar, toda essa parte do capítulo 18 está falando de Babilônia. Babilônia quer dizer confusão. É a confusão religiosa que o mundo vai estar envolvido nos últimos dias. Você já reparou que confusão religiosa que existe atualmente? Quantas teorias, nós já vimos sobre o dízimo, existem teorias sobre o dízimo, você vai ficar rico, você não vai ficar rico, teorias sobre o Espírito Santo, as pessoas caem no chão, roda, né? Quantas coisas que estão em desarmonia, em desacordo com a Bíblia. Isso é uma Babilônia que existe no mundo religioso atual. É o que está falando aqui. Antes da volta de Cristo, Jesus faz um apelo: sai dela, povo meu. Esse povo meu aqui, eu queria que você colocasse o seu nome. Olha, sai dela, Simval, sai dela, Márcio, sai dela, Regina, sai dela, Rosa, sabe? Sai dela, Claudineio, todos os nomes, sai dela, Ocimar, sai dela, Gisele, sai dela, Érica, sai dela, Marilda, sai dela, povo meu, sai dessa confusão, vem para a verdade. É o apelo que a Bíblia está fazendo para mim e para você. Eu considero esse estudo tão importante que o apelo hoje vai ser diferente. Eu quero convidar você para dobrar os joelhos comigo, se você sentir vontade, tá bom? Porque nós acabamos de ver sobre a verdade daqueles que vão viver nos últimos dias, seguir a lei de Deus, ter fé em Jesus. E eu vou ajoelhar aqui onde eu estou agora. E quero convidar você para ajoelhar também onde você está, tá bom? Para Deus encher o seu coração, a sua mente de sabedoria, e você atender esse apelo que está aqui: sai dela, povo meu. Coisa bonita, Deus chama a gente de seu povo. Povo meu, olha, é meu. Eu quero que você saia porque você é meu, tá bom? Eu vou ajoelhar. Faço um apelo para você. Se você quiser também, pode se ajoelhar aí do lado da sua mesa, da sua cadeira, e vamos fazer a oração final hoje. Tá bom? Eu vou orar. Fechemos os olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, estamos, bom Pai, com os joelhos dobrados, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o dono da nossa vida. E acabamos de estudar, bom Deus, e ouvir a voz do Senhor nos chamando
para sairmos da Babilônia, deste mundo, da confusão religiosa que existe por aí, e irmos para a tua verdade, a verdade da tua palavra. Por favor, Senhor, envia o teu Santo Espírito ao nosso coração, à nossa mente, à mente de cada um que fez esse estudo, esse assunto tão importante. Que sejamos guiados cada vez mais para a verdade. Que tenhamos a firme convicção de que vale a pena seguir o Senhor, seguir os passos do Senhor Jesus. Abençoa-nos, bom Pai, nessa reta final dos estudos. Que o nosso compromisso com o Senhor aumente cada dia mais. Que estejamos todos que nós que estamos aqui, prontos para o retorno de Jesus. É o que pedimos, bom Deus, nesse santo nome, que é o nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vocês precisam assistir a novela Gênesis, está mostrando tudo isso, gente. A novela, cuidado que a novela de vez em quando dá uns bola fora, hein? Cuidado. Muita dramaturgia, mas mostra algumas coisas. Legal. De televisão. Mas aí, o outro dia, eu vou fazer outra pergunta para você. Mas outro dia, tá? O horário está excedendo já, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Depois, deixa mais para frente, eu pergunto. Tá joia. Márcio ia falar alguma coisa, Márcio? Não, eu ia falar que eu ia me desconectar, que eu tenho que atender uma pessoa que chegou aqui em casa. Tem um Márcio, compromisso. Márcio. Mas não é o futebol, não. Chegou um amigo. Não quero. Tá joia, Márcio. Ainda Fica tem tranquilo. uns 20 minutos. Escondido aí. Ô, Márcio, fica tranquilo, viu? Tem não, Ele quer ligar a churrasqueira, tá gente. Lá, Vai ligar a churrasqueira lá. Olha lá, a churrasqueira não tem ninguém, não. Ele vê, ó. Ele já mandou uma camisa aí com estrelinha, rapaz. Você viu a camisa? Ô, Márcio, fica à vontade, viu? Nós já até oramos, já Chegou os terminamos. convidados para assistir o jogo, pastor. Marcião, tenha uma boa noite, viu? Que Deus abençoe Obrigado, você. gente. Fiquem Obrigado, com Deus. Gente, olha, já vou me despedindo de todos também, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Durmam pessoal. bem. Boa noite. Até Boa noite a quinta-feira. todos. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, Regina. Boa noite. Boa noite. Regina Sagna. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Regina, minha xará. Eu acho a Regina é um nome muito bonito, viu? Foi meu pai. Meu pai Vocês sabem que o deu significado? o nome Vocês da sabem minha o significado? Sabem o significado de Regina? rainha. Rainha. É isso aí. Rainha. Tá ótimo, gente. Valeu, boa noite. Grande abraço, viu? Boa noite. Boa Deus noite, abençoe. Araci. Boa noite a todos. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Tchau, tchau. Cadê Dininho? Tchau, Dininho. Foi pescar. Tchau, gente. Vou desligar.